palestra. E eu gostaria de chamar, então, o nosso próximo convidado, que é graduado em Administração Pública e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. O nosso próximo convidado tem mais de 10 anos de experiência em planejamento de comunicação e criação de storytelling. Passou por grandes agências, tanto online quanto offline, atendendo clientes como Ambev, Nokia, Nestlé, Caixa, Ministério da Saúde. Ele é fundador do escritório Colinas de Consultoria de Estratégia e Storytelling, além de ser professor da Harvard Business Review, da Escola de Comunicação da USP em São Paulo, a ECA, também professor da FIAP e Uniceub. Então vamos receber calorosamente o Bruno Scartozoni. Obrigado, Bruno, pela sua presença. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estão bem alimentados? Deixa eu descobrir como é que eu faço para... aqui. Então tá bom. Vamos falar um pouco sobre storytelling. Qual é a maneira mais fácil da gente entender o que raios é esse tal de storytelling? Storytelling, na verdade, tem a ver com trazer as técnicas dos filmes para as marcas, tá? Entendam marcas aqui de uma maneira bastante ampla, tá? Entendam marcas como organizações, como empresas, igrejas, enfim, qualquer organização que precisa passar uma mensagem para alguém, que precisa conquistar um determinado público, pode beber das técnicas dos filmes, tá? Mas não só dos filmes, também das séries, também das novelas, também dos livros, também dos quadrinhos. E não preciso nem falar que a Bíblia é um ótimo case de storytelling, né? Então vamos lá. Quem gosta de Game of Thrones? Bastante gente. Existe um canal no YouTube que filma a reação do público num determinado bar, é um canal de um bar, tá? Um bar inglês, e eles filmam a reação do público a cada episódio. E é isso que eles mostram, é só a reação do público. Essa aqui é uma das cenas. Reparem nessas pessoas aqui. Reparem na mulher gritando, na outra mulher apontando, o cara, mordendo o dedo. É justamente esse tipo de reação que a gente vive quando a gente está ouvindo uma história, ou quando a gente está vendo uma história, ou quando a gente está consumindo uma história. Seja uma história real ou uma história fictícia, tá? Estou falando aqui, tanto faz, de realidade ou de ficção. Mas é justamente isso que as empresas buscam, né? As empresas querem que as pessoas se envolvam com as suas histórias, com a sua mensagem, tá? Enfim, e é isso que eu venho fazendo aí há pelo menos 10 anos. Eu tenho uma consultoria, que é o Escritório Caldinas, onde eu ajudo marcas, empresas, pessoas, organizações, causas, né? Eu ajudo quem quiser a contar melhores histórias, e eu também venho dando aula disso faz algum tempo. Mas eu vou começar essa palestra aqui com um spoiler, tá? Um grande spoiler para todo mundo. Eu vou falar de cara para vocês o que é uma história, o que é o storytelling, tá? Na verdade, existem 4 maneiras fáceis de entender o que é storytelling. A primeira delas é que storytelling é contação de histórias. Simples assim. Isso significa que todo mundo já contou histórias, né? Todo mundo, no mínimo intuitivamente, sabe fazer isso de alguma maneira, tá? Então não tem muito segredo. Outra maneira de definir o que é storytelling é que o storytelling é um conjunto de técnicas que normalmente são utilizadas por cineastas, escritores, dramaturgos, quadrinistas, enfim, um monte de gente que provavelmente não é a área de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é olhar para como esse pessoal pensa e como usar esse tipo de técnica, esse tipo de pensamento na área de vocês. Outra maneira de entender storytelling é que storytelling é uma estrutura, é uma forma de estruturar fatos. Então, todas as vezes que vocês colocam fatos dentro dessas caixinhas,
vocês têm uma história. Que caixinhas são essas? Um personagem lutando contra forças antagônicas para alcançar um desejo ou um objetivo. Tá certo? Vocês percebem como isso se encaixa em todas as séries que vocês já viram? Vocês percebem como isso se encaixa em qualquer filme? Em qualquer livro? Vocês percebem como isso tem a ver com histórias reais, as histórias que vocês contam para os seus familiares, as histórias que vocês contam para os seus amigos? Né? Vocês percebem como a história da Bíblia se encaixa aqui? Tudo se encaixa aqui. Tá? E o quarto ponto é que o storytelling é uma linguagem. Então eu vou ensinar para vocês, no fundo, uma nova linguagem. E aí eu tenho uma notícia muito ruim para dar, que eu vou estragar a experiência de todo mundo em assistir filmes e séries. Tá? Porque, no final das contas, vocês vão entender aqui como é que essas coisas são estruturadas o tempo todo. Então elas vão ficar um pouco mais previsíveis. Tá? Mas vamos lá. Isso aqui seria uma palestra, né? Eu seria muito picareta se eu não contasse nenhuma história para vocês. Então eu vou contar uma história para vocês, tá bom? Uma história pessoal, uma história minha, uma história verdadeira. E essa história começa em 2010, 8 anos atrás, possivelmente um dos anos mais complicados da minha vida. Eu, ao mesmo tempo, estava trabalhando em uma campanha política para presidente, que deve ser a pior experiência que alguém da área de marketing pode ter. Né? Uma experiência muito rica, mas também muito estressante. E no meio disso tudo, né, que já é bastante turbulento, eu perdi meu pai e eu terminei um namoro de 7 anos. Tá. Foi isso que aconteceu em 2010. E o que acontece? E aí, o que a gente faz quando a gente quer... o que a gente faz, né, quando a gente vive momentos complicados desse tipo? Bom, o que eu fiz foi tentar realizar um sonho para compensar. Né? Aconteceu tanta coisa ruim que no ano seguinte eu tentei fazer alguma coisa legal da minha vida. Né? E o que eu fui fazer foi conhecer Istambul. Por que raios eu queria conhecer Istambul? Por que isso era um sonho para mim? Por 2 motivos. Primeiro, que eu tinha uma tia velha, tia Fanny, que já se foi também, tal, gostava muito, muito querida, sobre a música de Istambul. Que também me deixou mais curioso ainda sobre essa cidade. Só que já que eu ia para Istambul, né, por que não dar uma passadinha na Capadócia? Vocês devem se lembrar da Capadócia por aquela novela, Salve Jorge, né? Santos nessa região, tá? E aí, bom, já que eu ia viajar para um outro país, né, eu comecei a planejar minha viagem. Comecei a entrar em todos esses lugares aqui para buscar hotel, albergue, passagem de avião e tudo mais. E quando eu achei que eu estava preparado, eu comecei a comprar as coisas. Então, eu aproveitei também para dar uma passadinha na Grécia, né, em Atenas, já que eu estava muito perto. E aí minha viagem era basicamente o seguinte: eu tinha que pegar um avião de Atenas para Istambul, de Istambul para Kayseri, né? E aí um ônibus de Kayseri para Goreme. Goreme é a principal cidade turística da Capadócia, tá? Mas é uma cidade muito pequenininha, não tem aeroporto lá. Então tinha que ir até um aeroporto perto e pegar um avião de Kayseri para Goreme, esse era o meu trajeto. Então essa história começa em Atenas, algumas dessas fotos fui eu mesmo que bati 8 anos atrás, né? Eles já estavam na crise e tal, então tem uma lição importante aqui para a gente, que está vivendo um momento parecido. Até que eu chego no tal do aeroporto de Istambul. E a Turquia é meio Brasil, né? A Turquia está na Europa e tal, mas ao mesmo tempo é um país confuso, é um país mais ou menos como o nosso. Eu saio do avião e vejo uma placa lá, conexões, e falo, opa, é aqui, tem uma conexão para Kayseri, é aqui que eu entro. Entrei na área de conexões. E toda hora que eu olho para a tela de voos, eu não vejo o meu voo lá. Só que eu sou homem, né? Então nós homens temos uma dificuldade enorme de parar para perguntar. Né? E ao invés de parar para perguntar, eu fiquei andando que nem um bobo por um tempo, até realmente perceber que meu voo não estava na lista de programação de voos. E aí bateu um pânico e eu fui no balcão de informações. Quando eu vou para o balcão de informações,
mostro minha passagem e o cara dá uma risada de mim. E ele fala assim, olha, você está na área de conexões internacionais. O seu voo é doméstico, você tinha que estar em outra área do aeroporto. É como se fosse um outro aeroporto aqui do lado, né? E ele fala assim, você vai fazer o seguinte, você vai descer as escadas ali, você vai encontrar uma policial, você vai explicar para ela o que aconteceu. E aí se a policial perguntar qualquer coisa, você coloca a culpa na companhia aérea, tá bom? Eu falei, tá bom. E eu comecei a entender, né, que a Turquia realmente era parecida com o Brasil. Eu desço as escadas, eu encontro uma policial, eu conto o que aconteceu, ela me faz um monte de perguntas, eu ponho a culpa na companhia aérea, porque o voo estava atrasado, não tinha o que fazer. Ela chama um cara da companhia aérea, os dois começam a brigar em turco e tal, eu fico lá esperando, uma hora alguém me libera. No que alguém me libera, eu saio correndo feito um maluco, né, porque eu já estava atrasado e tinha que andar uma distância gigantesca. E aí a Turquia tem alguns problemas com terrorismo e tal, então, diferente daqui, lá você passa por 3 raios-x para chegar no avião. Quando eu passei pelo segundo raio-x, eu já não sabia mais o que ia acontecer, porque era tudo novo, diferente. Eu estava com um cinto na época, né? Então eu já tirei o cinto e fiquei com o cinto na mão. E foi assim que eu entrei no avião. Um avião doméstico, só com turcos, e eu com cara de estrangeiro, roupa de estrangeiro, suado feito um porco, e com um cinto na mão. E as pessoas, né, me olhando com aquela cara de quem é você, o que está acontecendo aqui? E tudo bem. E aí eu, né, sentei no avião e falei, putz, enfim, Kayseri, né? Enfim, vou chegar lá e vai dar tudo certo. Só que a história só estava começando, tá? Então eu chego em Kayseri, que é um aeroporto minúsculo, muito pequeno mesmo, e vou para a área de esteiras para esperar minha mala. E passa uma mala, e passam 2 malas, e passam 3 malas. Passam todas as malas até que a esteira para. E no que a esteira para, me dá aquele frio na barriga de, ups, e agora? E aí vem uma funcionária do aeroporto correndo, Mr. Bruno, Mr. Bruno. Eu falei, escuta, como é que você sabe que eu sou o Mr. Bruno? E ela, não, é porque você foi o único que veio de uma conexão internacional, então sua mala está na esteira de conexões internacionais. E aí eu olho para o lado e tem uma esteira inteira girando sozinha com a minha mala, do meu lado, né? E eu vou lá, pego a mala, obrigado e tal, e saio. Agora, quando a gente sai do aeroporto da área de esteira, o que a gente espera? Que a gente vai encontrar um saguão do aeroporto, que dá para tomar uma água, né? Dá para comer uma coxinha, dá para fazer alguma coisa assim. Só que lá o aeroporto era tão pequeno que eu saí da esteira para a rua, literalmente, da esteira para a rua. Tinha nada. Bom, e aí começou a minha saga para encontrar o ônibus que ia me levar para Goreme, a cidade vizinha. E eu começo a perguntar para um, perguntar para outro, obviamente eu não falo turco, né? E o problema é que lá ninguém falava inglês. Ninguém, porque era o interior da Turquia, absolutamente ninguém falava inglês. Até que eu encontro um policial que consegue entender inglês, mas ele não é capaz de formular uma frase inteira. E aí a dica que ele me dá é essa aqui. Otogar bus Goreme. E eu falei, tá bom, eu entendi. E tudo bem, né? Confiei no cara, vou fazer o quê? Então eu começo lá, né? Pego a estrada, começo a andar por Goreme, na direção de Goreme. E na época eu tinha um BlackBerry. Vocês podem falar o que vocês quiserem do BlackBerry, mas ele de fato é o melhor celular do mundo para você digitar desesperadamente, né? E eu comecei a pensar o seguinte, bom, eu não tinha conexão celular naquela época, eu dependia do Wi-Fi, e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Minha mãe não sabia, minha namorada na época não sabia, ninguém sabia. Então o que eu fiz? Eu comecei a digitar um e-mail, né, para essas pessoas, explicando o que estava acontecendo, e eu enviei o e-mail. O que eu pensei? Se acontece alguma coisa comigo, uma hora na situação, porque, enfim, são diferenças culturais, né? Talvez ela não pudesse falar comigo, enfim, diferenças culturais. Mas eu não tenho muito o que fazer, né? Eu estou num lugar que eu não conheço, não vou interceder lá, não sei o que eu vou fazer. Fico lá esperando até que, juro por Deus, passa o próximo ônibus e era esse mesmo que eu tinha que pegar. A menina me faz um sinal, eu entro nesse ônibus. E era um ônibus intermunicipal qualquer, assim, tipo, eu paguei o equivalente a R$3,
andei 4 pontos e cheguei na cidade de Goreme. Tá? E aí, Goreme era uma cidade muito simpática. Na verdade, Goreme é uma rua só, que tem alguns restaurantes, lojinha para turista e hotéis. Tá? Inclusive, tinha o restaurante do Farmville. Vocês lembram do Farmville? Até que eu chego no hotel que eu tinha reservado. Né? E aí o cara me recebe, tá? Os turcos são muito simpáticos. E aí ele pergunta assim, e aí, Bruno, fez uma boa viagem? E eu falo, olha, não, né? E começo a contar para ele tudo o que aconteceu. E ele fala assim, poxa, Bruno, mas quando você reservou o hotel, eu te mandei um e-mail oferecendo uma van para te pegar no aeroporto. Por que você não respondeu? E realmente ele tinha mandado, eu tinha visto esse e-mail, só que o que eu pensei? Ah, isso aí engana gringo, né? O cara vai cobrar super caro e tal, eu vou pegar o busão normal. E eu dei uma mentirinha, contei uma mentirinha para ele, né? Expliquei que, sei lá, devia ter caído no spam e tal. E aí eu perguntei para ele, tá bom, né? Legal e tal, não consegui pegar a van, vou querer a van na volta, com certeza. Mas quanto era a van? Quanto vocês acham que custava? Não, nada não, mas um pouquinho mais que nada. R$10, tá nessa faixa aí, custava R$30. Tá? R$30 foi só o que eu gastei no táxi pro autogar, que eu podia ter ido pro sacrifício humano. Né? Qual que é a moral dessa história para mim? Né? A moral dessa história é confie nas pessoas. Porque para mim é como se Deus estivesse querendo me dar uma lição. É como se desde o primeiro momento que eu não aceitei o e-mail do cara, Deus estivesse apontando para mim, você não confiou nele? Agora você vai aprender a confiar, meu irmão. Né? E essa é uma história, realmente, é uma história real, tá? Juro que é uma história real, tudo isso aconteceu. E é uma ótima história para explicar o poder das histórias. Tá? Então eu vou falar sobre 13 pontos importantes para a gente entender o storytelling. E o primeiro ponto é que as histórias capturam a atenção. Vocês estão aprendendo sobre como funcionam os aeroportos num outro país. Todos vocês estão, de alguma forma, se preparando um pouco melhor para o momento onde vocês forem viajar. Tá? E eu queria dar um exemplo aqui de um projeto que eu desenvolvi com a Unicef, um tempo atrás, para falar de Zika vírus e microcefalia. Esse aqui era um post de um blog, tá, para falar desse assunto. E o que seria o mais comum aqui no título desse post? O mais comum seria alguma coisa do tipo 100 mil crianças foram infectadas com Zika vírus em 2016. Qual que é o problema desse título? Tá? O problema de títulos que falam de grandes números é que a gente tem muita dificuldade de se identificar com grandes números. 100 mil pessoas sofrendo um determinado problema. Dane-se, não conheço ninguém. Né? Claro que a gente não deveria fazer assim. Mas o ser humano, na média, pensa assim. Né? O ser humano, na média, age assim. É muito difícil a gente ter empatia com 300 mil pessoas. Pô, é muita gente. 300 mil pessoas não têm um rosto, não têm um nome, não têm uma vida. Por isso a gente resolveu escolher outro título. Mãe, seu filho tem microcefalia. Não é muito mais forte? Você não se imagina no lugar da mãe? Ou no lugar do médico? Ou no lugar do pai? Você não sente o impacto da notícia? Você não imagina e sente todo o sofrimento aqui? E mais importante, você não se engaja depois de ler isso? Porque aí sim está falando com você. Né? Quando você se coloca no lugar da mãe, aí está falando com qualquer um aqui. Quando você fala de grandes números, tanto faz. Né? O quarto ponto é que as histórias são sempre sobre pessoas e seus sentimentos. Então, antes de ser sobre uma causa, antes de ser sobre uma mensagem, antes de ser sobre um produto, o que conecta as pessoas, de fato, são pessoas e sentimentos. E, para exemplificar isso, eu queria passar um vídeo. Eu não sei se... Vamos ver se... Não, acho que o pessoal da técnica aí precisa dar um play. Pessoal?
lá, quem acha que isso aqui poderia estar num festival de curta-metragem? É melhor do que muito curta artístico que vocês já viram? Sim, né? Tem muito curta artístico porcaria por aí. Então, esse é um primeiro ponto, né? Se as marcas querem contar histórias, precisam contar histórias para valer, né? Não adianta ser uma historinha. Tem que ser uma história que engaja, tem que ser uma história que te pega pelo coração. E o segundo ponto aqui é o seguinte, essa é uma história sobre o quê? Em uma palavra. Oi? Reciclagem? Não. É claro que essa história quer falar sobre reciclagem. É claro que o objetivo dela é conscientizar um público amplo sobre o problema da reciclagem. Mas o que te pega aqui de verdade é o amor, né? Essa é uma história de amor. É uma história de um casal que se conhece e se apaixona. Em termos de estrutura, não é muito diferente de qualquer comédia romântica, tirando o final. Tá? Então percebam isso, as histórias são sempre sobre pessoas e seus sentimentos. Se essa história fosse só sobre a reciclagem, não tivesse o amor por trás, não teria o mesmo efeito. Porque, infelizmente, a verdade é que reciclagem não é uma história tão interessante assim. Se fosse, não precisava nem ter ONG sobre isso, o problema estava resolvido. Mas o ser humano é cheio de falhas. Tá? Então, uma das nossas falhas é, às vezes, não ligar porque é importante de verdade. Mas dá para a gente dar voltas nisso. Né? Dá para a gente pegar as pessoas por sentimentos e emoções e depois falar do que a gente quer falar. Tá? E reparem que aqui tem um truque bastante interessante para quando você quer contar histórias para como que eu vou dizer, para provocar comportamentos em determinados públicos. Que é você contar essa história e ou você não dá o final para ela, ou você dá um final ruim. E aí você fala assim, você quer mudar isso? Vote em mim, pressione o governo, compre alguma coisa, vacine o abaixo-assinado, né, e por aí vai. Tá? Então, as histórias, fundamentalmente, são sobre pessoas e seus sentimentos. E todos vocês se engajaram na minha história lá do começo, da Turquia, porque aquela história era uma história sobre pessoas e seus sentimentos também. Era uma história sobre confiança, era uma história sobre estar perdido no mundo, era uma história sobre problemas e dores, pegando um termo usado pelo colega anterior, que todo mundo aqui já viveu. Quem nunca, né, ficou perdido, quem nunca teve crise de confiança, e por aí vai. Quinto ponto aqui é que as histórias começam quando a rotina é quebrada. Então, isso é muito importante. Né? Não existe história sobre o dia a dia das pessoas. E esse é um erro que muitas organizações cometem. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Empresas resolvem contar uma história, e aí a ideia principal é vamos criar uma família e contar o dia a dia dessa família, porque todo mundo vai se identificar. Realmente, as pessoas até podem se identificar com os personagens dessa família. Só que o problema é que ninguém se interessa pelo dia a dia das pessoas. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Ninguém chega em casa e fala assim, fala para a esposa, para o pai, né? Para a namorada, para o irmão. Ninguém chega e fala assim, cara, você não sabe o que aconteceu hoje. Eu acordei, eu fui trabalhar e agora eu vou dormir. Ninguém fala isso, né? A gente geralmente vai contar quando algo sai dos trilhos, para o bem ou para o mal. Né? Quando algo muito ruim acontece ou quando algo muito bom e inesperado acontece. Então, minha história começa justamente quando eu tenho um ano do cão e resolvo ir para um outro país, né? Fugir da rotina. E aí começa a dar tudo errado. Né? Então, as histórias começam quando a rotina é quebrada. E aí eu queria passar mais um vídeo para vocês.
Paris. Peut-être, peut-être. Empieza algo nuevo. A IKEA é como se fosse a Tokstok ou a Etna lá de fora, tá? Se alguém não souber. Então, qual que é o objetivo aqui? A IKEA quer que você troque o sofá da sua sala ou algum móvel, né? O que ela está falando é que quando você troca o sofá da sua sala, sua vida muda. Porque você passa a enxergar a sua sala de um jeito diferente, porque você volta a ter coragem de convidar amigos para jantar na sua casa, porque sua vida começa a girar de uma outra maneira, né? Mas como que ela fala isso? A última coisa que ela fala aqui é tentar te vender um sofá. Ela conta uma história, ela mostra como é que isso acontece, né? Ela mostra como a sua rotina vai ser quebrada se você comprar um móvel novo, tá? Vamos lá, o sexto ponto é que as histórias apresentam forças antagônicas. Então, lembram do que eu falei lá no começo? Um personagem lutando contra forças antagônicas para alcançar um desejo. Sem forças antagônicas, não tem uma história. Então, uma história acontece quando alguém quer alguma coisa e tem algo que impede essa pessoa de conseguir isso imediatamente, tá? Gosto sempre de dar um exemplo com filmes de comédia romântica tradicionais. O mocinho se apaixona pela mocinha. Se o mocinho for lá chavecar a mocinha e a mocinha ficar com ele imediatamente, quanto tempo tem de filme? 5 minutos, 30 segundos, sei lá, né? Você vai ficar no cinema 2 horas só para ver o Foram Felizes para Sempre? Não, dificilmente, né? Então, o que os roteiristas vão fazer? Eles vão criar uma série de perrengues para que eles não fiquem juntos imediatamente. Senão perde a graça. Senão você não fica até o final. Né? E aí os perrengues são, né, os mais conhecidos possíveis. Eles são de famílias rivais, tem o ex-namorado na jogada, um vai viajar, né, já tem passagem comprada, alguém está doente. Sei lá, vocês já viram esses filmes 1 milhão de vezes. Tá? Mas lembrem-se disso, uma história sem forças antagônicas não consegue prender a atenção de alguém por muito tempo, né? Parafraseando nosso amigo da palestra anterior, tem muito a ver com a palavra dor que você usou, gostei muito dessa palavra, né? Então, qual que é a dor da pessoa, do seu personagem? Contra o que ela está lutando? E aqui um exemplo das antigas, né? Olha que legal. Deve ter gente jovem aqui que nunca viu a Varig na vida, né? Mas para quem já tem uma certa idade, a Varig era tipo a TAM, né? A Gol, sei lá. E olha só, a Varig já fazia conteúdo, né? Antes da internet já existia essa coisa de fazer conteúdo. Ela tinha um gibi que era vendido em banca. E o que eu acho mais curioso daqui é o título desse gibi, A Ameaça do Avião Fantasma. O que isso diz para a gente? Isso prova que mesmo para um público infantil, as histórias têm que ter perrengues. Porque se fosse aqui o dia a dia feliz do Variguinho, nenhuma criança ia ler, né? Ou nenhuma criança ia passar da página 5. Tá? Reparem isso, né? Pegando um exemplo bastante conhecido de vocês, pegando a própria Bíblia. São personagens enfrentando dificuldades o tempo todo. Se a vida de Jesus na Terra tivesse sido fácil, talvez ninguém fosse se interessar muito por isso. Pensem sobre isso. E aqui um exemplo de como dá para usar storytelling no varejão, né? Um tipo de humor bastante infame, tá? Para quem não conhece, a Casa e Vídeo é
É tipo a Casas Bahia, lá do Rio de Janeiro, tá? Só tem no Rio e Espírito Santo, se eu não me engano, essa cadeia. Mas é tipo uma Casas Bahia. E olha só que interessante, né? Aqui tem uma força antagônica. Né? Diga não ao bullying, cafeterias começam campanhas. Você começa a imaginar, né? Tem duas histórias sendo contadas aqui. É uma história do futuro contra o passado, né? Das novas tecnologias contra as velhas tecnologias. E também é um trocadilho com bullying, né? Então, assim, é um humor infame, é o tipo de humor que essa marca usa, mas é uma prova de que num cartaz dá para você contar uma história. Né? Em muito pouco tempo você consegue contar uma história. E aí eu pergunto para vocês, essa foto eu tirei no metrô do Rio, tá? Ano passado. Alguém andando pelo metrô do Rio, tem lá um cartaz atrás do outro. Um monte de cartaz vendendo coisa diretamente para você. E de repente tem esse. Onde é que você para olhar mais? É claro que esse aqui, né? Porque esse aqui tem humor, tem a história, tem contexto. Tem um monte de coisa. O sétimo ponto é que as histórias mostram processos de transformação. Tá? O que isso significa? Que toda história tem que ter um começo, um meio e um fim. É importante que tenha esse fim. Né? É o processo de transformação que dá a moral da história. A minha história da Turquia teve um processo de transformação. Eu saí dessa experiência, primeiro, alguém mais safo, né, para lidar com problemas de viagem, mas além de mais safo, alguém que provavelmente confia mais nas pessoas. Eu passei a confiar mais nas pessoas depois que eu vivi aquilo. E talvez vocês passem também a confiar depois que vocês ouviram essa história. Eu vou passar aqui um vídeo de uma websérie que eu criei para a Prefeitura do Rio ano passado. Isso ainda não foi para o ar, tá? Então é secreto, tá? Não, tá transmitindo na internet, né? Eu sei, mas não contem para todo mundo. Vamos lá, cara! Quem é esse rapaz, esse cadeirante que sempre assiste nossos jogos? Toda vez que ele assiste um jogo, eu perco um gol fácil. Esse cara é uma seca pimenteira, tá? Qual é? O Nando? Nando. Que isso, rapaz? Moleque estudioso. Pode observar aqui a gente tem toda a ilustração, tá? Tem aqui o primeiro passo, vocês podem acompanhar na apostila. Aqui, na verdade, tem os passos a serem seguidos para a montagem do robô. Ok, classe. Atenção. Estamos chegando ao fim do nosso curso e eu quero dizer que vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que todo mundo deu o melhor de si, mas apenas os melhores vão poder batizar os robôs que vão participar do campeonato de futebol robótico. Aninha, qual você escolhe? Robobina. Nando. Wellington 10. Demais, Nando. Você fez isso lá na nave? O que tá rolando aí? É que o Nando fez um robô sinistro, cara. E ele vai jogar futebol de robô, sabe? Ô, Nando, qual é o nome desse robôzinho? Vai, Wellington! Vai! Essa é pra você, meu amigo. Então, o objetivo aqui era para falar... Obrigado. O objetivo aqui era falar sobre as naves do conhecimento, que são um projeto super legal da Prefeitura do Rio. São escolas que têm ensino de ponta, que ensinam coisas de novas tecnologias e tal. O que será uma comunicação normal de governo? Vai lá um cara de terno e gravata, né, falando assim, então, esse ano a Prefeitura fez 200 unidades de naves do conhecimento e atingiu 200 mil alunos, blá, 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 blá. Ninguém vai prestar atenção. Então, a ideia aqui foi contar a história, né, de dois amigos, né, e, no fundo, é uma história de superação de preconceito. Então, de novo, você fala de pessoas e seus sentimentos para chegar onde você quer. O oitavo ponto é que as histórias vão do específico para o universal. Né? Então, a gente tem também uma certa mania de, no mundo corporativo, querer contar histórias meio genéricas, né, de criar personagens genéricos, de fazer tudo meio genérico. Mas não é assim, né, na realidade.
Eu sempre dou o seguinte exemplo. Quando a gente começa a conhecer alguém interessante, né, um crush, um futuro namorada, uma futura esposa, essa pessoa vai ficando mais interessante conforme ela vai dando mais detalhes, conforme ela vai ficando mais única para a gente. Às vezes também ela fica menos interessante conforme mais detalhes, né? Mas assim, ninguém se apaixona por alguém completamente genérico. Não existe isso, né? Você até pode desenvolver uma paixonite, uma coisa meio à distância e tal, mas você não se envolve profundamente com alguém que é totalmente genérico. E com as histórias são assim, né? Então a gente precisa perder essa mania de fazer coisas genéricas e criar personagens específicos, únicos. Tá? Queria passar mais um vídeo aí para vocês. Modéstia à parte, pode ter cara que dirige igual eu. Igual eu acredito que tenha, mas melhor não. A sensação que eu sinto quando eu pego uma estrada, acaba todas as minhas dores. Quando eu vou trocar de habilitação, agora é 3 anos, por causa da minha idade, a gente fica triste, né? Toda a vida eu dirigi. E eu chegar a esse ponto de eu não poder dirigir mais. No Detran, eu fui fazer um teste, ele me reprovou. Eu não gosto nem de falar nisso, que ela se emociona. Quem não fica chateado, perder a carta? Pra onde você tá me levando? Gente, esse case não é meu não, tá? Não precisa me aplaudir. Adoraria ter feito, mas esse não é meu não. Mas acho incrível e tá permitido chorar, tá? O nono ponto é que as histórias não são sobre marcas e produtos, né? Então, o foco das histórias nunca é a marca, o produto, a mensagem que você quer passar, ou seja lá o que você estiver querendo comunicar. Né? Lembre-se que as histórias são sempre sobre, vou repetir o que eu falei aqui já, pessoas e seus sentimentos. É isso que te engaja, é isso que te pega. E eu vi trechos das outras 2 palestras anteriores e pelo jeito, assim, queria até parabenizar a curadoria do evento, porque de alguma forma são 3 palestras que estão falando praticamente as mesmas coisas. Isso é muito importante, né? É meio chato quando você vai num evento e aí você tem que contradizer o cara que acabou de entrar. É chato. Então, muito legal isso. Queria mostrar essa vitrine aqui para vocês. Olha só, é claro que a vitrine de uma loja de roupa está vendendo 2 estilos de roupa ao mesmo tempo. Mas não é isso que te faz pensar. Não é isso que te faz ficar olhando para cá. Qual que é a história que está sendo contada aqui?
é um cara que provavelmente não gosta da vida dele, ou que está pensando no final de semana, ou que quer mudar de vida, ou qualquer coisa do tipo. E por isso é uma história forte. Por isso é uma história universal. Afinal, quem nunca quis mudar de vida em algum momento, né? E olha que interessante, de novo, é um outro exemplo de como dá para contar uma história num espaço muito curto de tempo, numa imagem. Agora, qual que é o truque para você contar uma história com tão pouco tempo? Porque contar história com vídeo, né? Pô, isso é fácil. Agora, numa vitrine, o truque é você focar no perrengue, né? Na dor da pessoa, no conflito. Tá? Você coloca ali um conflito universal. Não precisa dar nenhum detalhe sobre esse personagem aqui. Eu não sei quem é esse cara que está aqui. Porque não importa, esse cara sou eu, esse cara são vocês. 10º ponto é que, ao contrário de campanhas tradicionais, as boas histórias são eternas. E o storytelling muda um pouco. O storytelling e o conteúdo, de uma maneira geral, muda um pouco aquela dinâmica anterior do marketing, né? Antigamente, você fazia uma campanha, colocava essa campanha na TV, na revista, no outdoor, e isso sumia do mundo depois, né? Nunca ninguém mais ia ver aquilo. Uma boa história, não. Uma boa história fica lá. Você pode até parar de patrocinar o post, mas daqui a anos alguém vai se lembrar disso e vai retomar e vai compartilhar. Quer ver um exemplo disso? Náufrago, né? Vou contar uma história para vocês. Esse filme tem 18 anos já, tá? Ele é de 2000. Isso mostra como a gente está velho. Mas olha só, muita gente até hoje tem o filme do Náufrago na prateleira, né, de DVDs em casa. Muita gente... 2 anos atrás eu entrei numa loja Centauro e comprei uma bola da Wilson, uma réplica. Então olha como uma história contada 18 anos atrás está reverberando até hoje. Isso é muito potente. Tá? Como a história que eu contei hoje, de alguma maneira, vai reverberar em vocês também. Se um dia vocês me encontrarem na rua, daqui uns anos, e já peço desculpas, porque eu sou péssimo de reconhecer as pessoas pelo rosto, falem, sou fulano de tal, te vi no evento tal. Aí eu vou lembrar. Mas se vocês me encontrarem na rua, com certeza vocês vão lembrar da história da Turquia, né? Isso vai ficar marcado. 11º ponto é que a lógica do storytelling é diferente da lógica do marketing. E eu queria usar um exemplo aqui, que é uma foto do Obama. Isso aqui é uma das 5 fotos mais compartilhadas da história da internet. Só perde para a selfie do Oscar e para mais umas outras fotos aí. Tá? Mas na época foi a mais compartilhada. O que faz com que a gente... Essa foto foi compartilhada logo que o Obama ganhou a 2ª eleição. Tá? E o que faz com que as pessoas tenham vontade de compartilhar essa foto? Não é a política, não são as propostas do Obama, não é o partido do Obama. É você se enxergar aqui. É você entender que o Obama é uma pessoa comum, é um humano como qualquer outro. Que depois de um período difícil de campanha eleitoral, tudo que ele quer é o abraço da esposa, né? É o abraço da pessoa que ele ama. É o alívio que ele está sentindo. E eu vou contar uma história para vocês. Essa foto não foi tirada no último dia de campanha. Essa foto é do meio da campanha e o marqueteiro olhou e falou assim, opa, isso aqui vale ouro, né? Isso aqui fica para o final. Se o Obama tivesse perdido as eleições, essa foto serviria também? Sim, né? Era só trocar por thank you ali. Então, de novo, como é que se resume uma história em uma imagem? 12º ponto, e eu prometo que eu estou acabando e abro para perguntas, é o seguinte, cuidado com a moda do storytelling. Né? Storytelling é um assunto que entrou na moda, e é legal, porque, enfim, passo o tempo todo viajando, falando disso, fazendo projetos, é tudo muito legal, mas cuidado com a moda disso também. Não é sair fazendo história de qualquer jeito. Para isso eu trago um dos piores exemplos que eu já vi na vida. Né? Esse aqui é um merchandising da Pizza Hut no meio de um jogo de videogame. Tá? O jogo chama Phantasy Star, um jogo de fantasia medieval, tipo Game of Thrones, mais ou menos. E olha só, Pizza Hut aqui é a arma e o escudo da personagem. O que significa a pizza ser um escudo? A pizza é dura. Né? Não faz sentido, então não é só enfiando uma arca em qualquer lugar, calma. Né? Vamos fazer isso bem feito. Vamos fazer isso pensando. E por fim, será que existe uma fórmula mágica para o storytelling?
Bom, fórmula mágica mesmo não existe, né? Mas existem alguns truques. E eu vou mostrar um truque para vocês de como estruturar uma história em 6 parágrafos. Primeiro parágrafo, era uma vez. Você vai apresentar um personagem. Era uma vez fulano de tal que blá, 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 blá. Segundo parágrafo, você vai contar um pouco sobre a rotina desse personagem. Todo dia ele ia trabalhar, dormia, assistia uma série, rezava, sei lá, todo dia ele fazia alguma coisa. Até que, de repente, acontece alguma coisa, né? De repente, enfim, acontece algo que tira ele da rotina. E, então, ele vai enfrentar esse novo problema. Só que ele vai enfrentar esse problema sem mudar quem ele é, sem nenhuma transformação emocional. Vai dar certo? Não. E, então, ele vai tentar resolver esse problema mudando quem ele é. Vai dar certo? Aí vai, né? E dali para frente a vida dele está transformada. Vocês conseguem imaginar essa fórmula sendo aplicada nas coisas que vocês fazem? Eu consigo perfeitamente. Vamos pegar um exemplo aqui, comédia romântica que a gente já falou hoje. Era uma vez um cara que era um galinha. Né? Todo dia ele chavecava todas as meninas. De repente ele se apaixona. E aí ele vai tentar conquistar a menina sendo um galinha. Vai dar certo? Não, a menina vai perceber, ele vai tomar um fora. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que deixar de ser um galinha, né? Ele vai ter que se transformar. E aí ele consegue conquistar a menina. E dali para frente, o mundo dele está transformado e ele mesmo está transformado. Dá para contar essa história aqui com alguém que, sei lá, não tem fé. Era uma vez um cara sem fé. Todo dia ele vivia a vida dele. De repente ele tem um problema, né? Então ele tenta enfrentar o problema sem a fé. Vai dar certo? Não. Então ele vai procurar a igreja adventista. Vai dar certo? Pô, aí vai, ele consegue se estruturar, ele consegue estar numa rede de pessoas que apoiam, né? Enfim, ele conhece um pastor que muda a vida dele, por aí vai. E dali para frente a vida dele está transformada. Vocês já devem ter visto esse tipo de história 1 milhão de vezes, né? Enfim, gente, se eu puder resumir tudo o que eu falei em uma frase, é mais CPF menos CNPJ. Dá tempo de perguntas? Sim. Bruno, é o seguinte, a gente tem oficinas com você à tarde, né? Ah, sim, verdade. Então as perguntas vão ficar reservadas para esse momento. Perfeito. Viu, gente? As perguntas para o Bruno ficam reservadas para o momento da oficina depois com ele. Bruno, muito obrigado. A gente está com a Hélida, cadê? A Hélida tá ali, presente para você, Bruno da Superbom e também do Feliz 7 Play. Espero que você goste. Obrigado mais uma vez.